Um, dois. Olá, que bom que você está ligado aí na TV República, no canal nosso do YouTube, do Facebook e de todas as nossas redes sociais aí. Hoje o convidado é muito especial. É querido por todos do Grande ABC, fez muito pelo Grande ABC e faz pelo Grande ABC. Nada mais, nada menos que o professor Dr. Luiz Silvério Silva, conhecido como Professor Silvério. Ele é docente universitário e pesquisador. Ele já teve participação em publicações sobre gestão pública e artigos sobre microcréditos e etc. e tal, envolvido nisso. Aposentado atualmente, atuação na Universidade Metodista de São Paulo por 30 anos, professor, coordenador de curso, coordenador da Cátedra Celso Daniel na gestão de cidades e diretor de faculdade. Atuação em gestão pública, ele foi secretário de administração e em empresas privadas, gestor de recursos humanos. A atuação com movimentos sociais e pastorais sociais da Igreja Pastoral Operária do Grande ABC. Então você percebe que o currículo desse homem para o benefício da sociedade não é pequeno, não é qualquer coisa. Nós agradecemos aqui agora e vamos mostrá-lo para vocês, para quem não conhece, e para quem o conhece, para matar um pouco da saudade por conta dessa quarentena. Como vai você, professor Silvério, e muito obrigado pela sua presença aqui na TV República. Olá, Doni. Olá, internautas que acompanham pelas diversas mídias. Muito obrigado pelo convite de participar dessa entrevista na TV República. Viu, Doni? Agradeço mesmo essa oportunidade. E nessa quarentena a gente pode conversar com mais calma. É evidente que vou tentar contribuir naquilo que eu posso, né, dentro do assunto que nós vamos abordar aqui. Todos nós temos limites, mas temos boa vontade de dar a melhor contribuição possível para quem vai nos acompanhar nesse processo de conversa e essa roda de conversa aqui. Tá certo, meu amigo. Olha, nós anunciamos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp que a gente já batemos um papo, né? Vamos falar aí da história, o porquê tanta corrupção nesse Brasil aqui. Então, vai ser uma conversa assim para a gente entender, o professor Silvério, que as pessoas hoje, principalmente os jovens, eles vão para a rua, estão fazendo aí passeatas, depredações, às vezes fazendo atrocidades, né, que passeata é um ato lícito, garantido pela Constituição, mas existem os vândalos, infelizmente. Mas, porém, eu tenho pensado, professor, e gostaria que o senhor nos ajudasse com isso, porque eu acho que muitos também têm pensado que não adianta as pessoas irem à rua para defender este ou aquele, mas não ter a noção que nós temos um sistema político falho. Ou seja, se eu defendo aquele e aquele ganha, parece que é um ganho pessoal. Eu não estou pensando na totalidade. Ou seja, se eu coloco aquele, com o sistema político atual que nós temos, atual e faz muito tempo, o que este ou aquele pode fazer lá? Então, eu gostaria que o senhor nos dissesse, por gentileza, qual a sua visão sobre a situação atual aí dessas marchas pelas ruas, o povo defendendo este ou aquele, né? E sobre uma reforma política no nosso país aqui. O senhor poderia aí nos dar um pouco da vossa sabedoria nesse quesito de assunto? Pois não, Doni, imagina assim, nós estamos numa época de exceção pela pandemia da Covid-19, a doença terrível, pelo coronavírus, que nos atrapalha em termos de manifestação. Então, portanto, a movimentação que está havendo de rua, ela começa a se aquecer agora recentemente. O que nós temos
assistido. É evidente que as manifestações que ocorreram, vou pegar das mais recentes, Doni, vou pegar lá atrás, do que agora. Elas nos causam estranheza, porque nesse espaço democrático de rua que é permitido manifestar o pensamento, portanto, existe liberdade de ação para manifestar posições, defender bandeiras, nós temos visto, acompanhado publicamente, isso pela mídia oficial, extraoficial, pela própria intermídia social, bandeiras um pouco esquisitas e contraditórias. Porque se vai à rua, você quer liberdade para se manifestar, como você pode pedir o fechamento de instituições democráticas do Estado? E nós temos várias instituições democráticas, mas temos algumas que são pilares. Justiça é um pilar, que é o Supremo. O Congresso é um pilar, e o Congresso é a gente que escolhe. Então, ele é a nossa cara, é feito por voto. Então, eu não posso demolir a instituição, eu posso protestar contra atitudes que estão lá, algumas posições que eu discordo. Então, eu não vou pedir o tombamento, a derrubada dessa instituição. Então, essas manifestações, e outras piores, Tony, pedindo um AI-5. O AI-5 foi o pior registro e acontecimento contra o Estado Democrático Brasileiro. Sim. Uma canetada, fechou o Congresso, acabou com a liberdade. Nós não podíamos estar conversando aqui, Tony. Entendeu? E a pessoa vai pedir o AI-5 de volta, vai pedir a ditadura militar de volta. Então, é um contrassenso. Quer espaço democrático, mas ele está pedindo para acabar com aquele espaço. Quer dizer, ele não sabe o que está pedindo. Então, ou alguns sabem. Então, aí eu coloco um alerta, até para quem está nos acompanhando, e são perigosas essas bandeiras. Elas não são democráticas. Elas são do outro campo. E, se for ciente, é o campo fascista. Né? Então, isso é um primeiro bloco. O segundo bloco que eu colocaria como manifestação, talvez os mais recentes, não sei se é esse que você se referiu, esses mais agora da última semana, sim. Esses são bem recentes. Então, está havendo uma manifestação, tipo uma contra-manifestação, a esse estado de coisa querendo derrubar as instituições democráticas. Então, parece-me que nesse agrupamento, que são torcidas de time, que eu acho que é um sinal que apareceu, esse pessoal se encontrou, né, porque alguém chamou oficialmente, pagou, o pessoal entra no círculo de amizade deles e forma e vão para a rua. E parece que eles não estão defendendo pessoas. Né, o meu ver, me parece que eles estão realmente um Estado querendo defender o Estado democrático. A palavra-chave parece que é democracia. Sim, você Silvério, professor Silvério, está falando das torcidas organizadas, não é isso? Isso. São Paulo, Santos, que se São Paulo, e mesmo em outros estados, Doni, Internacional, Flamengo, as grandes torcidas, e mesmo a manifestação sem torcida de Manaus. A de Manaus foi uma multidão na rua. Então, essa torcida organizada, estas torcidas organizadas de futebol, elas vão para a rua para defender a democracia. Correto? E um pequeno grupo, ele vai para querer chamar os militares de volta, intervenção militar contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal, não é isso? Então, era um grupo grande que agora está se acelerando, porque ele está percebendo que é tão descabida a medida que a última chamada de 5 mil foram 30. Então, percebe-se que é tão descabida, está diminuindo. Agora, perceba uma coisa, Doni, eu entendo que muita gente queira realmente um Estado diferenciado, um Estado fascista. Eu acho que alguns querem, senão não iria para a rua, ou não faz isso. Agora, eu defendo o Estado democrático. Então, eu externar aqui a minha discordância.
todos nós defendemos o Estado democrático. Ainda bem que esses que não o defendem, né, muito pelo contrário, querem fechar, acabar com o Estado democrático, são a minoria, né? Agora, professor Silvério, o que me intriga muito, e a muitas pessoas, é o seguinte: nós temos uma geração hoje de pessoas ignorantemente políticas, pessoas que não procuram saber a história do porquê que nós chegamos até aqui, como essa situação, melhor dizendo, chegou até aqui. Você veja, nós temos os três poderes, né, depois de muita luta, muita guerrilha, que teve até guerrilha, muitas mortes, sofrimento, mas essa geração que está na rua não viveu isso, ou nem pouco se interessou em saber do passado recente e doloroso. Logo vão para a rua para lutar por causas desconhecidas. Por isso que eu disse no começo que ele mira uma pessoa. Eu vou com a cara desse líder, então eu vou lutar por ele, mas não sabe a história, não sabe o contexto, o porquê que chegamos aqui. E, principalmente, o mais ruim, o mais patético, o mais triste é que, olha, não adianta eu colocar fulano ou ciclano ou beltrano para ser o presidente do meu país, diante de uma como eu vou dizer, de uma forma política em que foi estabelecida aqui desde o tempo de Dom João VI, depois Cabral e os outros que vieram. Então, para o senhor eu pergunto, e para os demais eu peço para refletir, o seguinte: o nosso primeiro ministro da Justiça, que foi o Pero Borges, nós estávamos até conversando antes um pouco, que vinha a escória de Portugal para cá. Esse primeiro ministro da Justiça do nosso país, ele foi exocrado de Portugal por ser um grande corrupto. Ele pegou um dinheiro da coroa portuguesa para construir lá um duto enorme, umas obras enormes, e afanou... Sumiu o dinheiro e o duto não foi construído. Não foi construído. Aí o que acontece? Aí ele vem para o Brasil. Ora, aí que é a questão preocupante, alarmante e que deve ser disseminada na mente dessas pessoas que estão indo para a rua. Nós, e dos que não vão para a rua também, né? Enfim, da população brasileira toda. Então, a gente procura um DNA. Então, é tipo um ladrão, um latrocida, um assassino, que eu quero ver o histórico dele, porque ninguém nasceu mal, ninguém nasceu para fazer o mal. Todos nascemos, a princípio, para produzir e amar, e viver em comunidade. Se alguém sai dessa linha principal a qual nós viemos para esse mundo, algum motivo pode ter tido. Então, deveria se perguntar, fazendo uma analogia a isso, deveria se perguntar, ora, por que eu vivo num país corrupto? Como começou a corrupção no nosso país? E isso é histórico. O senhor, como historiador, e tantos outros, traz da história, aquilo que se traz da história não é mentira, é verdade, né, porque ficou escrito. Tanto que um país que não tem história não tem futuro, né, história do presente. Então, nós temos aí, hoje, um sistema político arcaico, corrupto, eu digo hoje, mais de uns 500 anos para cá, né, praticamente do começo, e que deixa como legado o primeiro ministro da Justiça, esse que você acaba de mencionar também, que recebeu dinheiro em Portugal para fazer obras lá, afanou todo o dinheiro, roubou e trouxe para cá. E daí, o que acontece? Ele já começa a fazer a mesma coisa aqui no Brasil, ele já começa
a receber propina, já começa a dar cargo de emprego, e etc. e tal. Posto isto, né, você não vê que você, professor Severo, não percebe, não há de concordar comigo que tem que se dizer assim, ó, basta. Até agora a gente estava, vamos dizer, com o DNA desses corruptos de Portugal. Não estou dizendo que Portugal é um país corrupto, não é, né? Em proporção ao nosso, muito, muito menos. Mas veio uma geração de corrupto para cá. Eu acho que é porque tem tanto corrupto aqui, viu, Silvério? Porque todos vieram para cá, né? E começaram a formar famílias aqui corruptas. Então, não seria interessante, só para fechar aqui o questionamento, e eu passo a palavra para você, Silvério, não seria interessante fazer com que esta geração passe a ter o conhecimento, porque conhecimento é liberdade, conhecimento é tudo, né? Ter o conhecimento e eles pararem de falar, peraí, então estou indo na rua para quê? Se eu coloco alguém ou o trem, ele vai estar sentado num trono de política toda errada, toda corrupta, e eu tenho que rever essas coisas. Você não acha que deveríamos partir por aí? Bom, você perguntou muita coisa numa pergunta só. Porque eu fico... Vamos lá. Desculpa, mas é que eu fico assim, muito indignado com certas coisas. E e a sua presença aqui conosco, falando sobre isso, e tanto conhecimento que você tem, parece que eu quero sugá-lo de uma vez. Me desculpa aí. Mas vamos lá. Vamos primeiro pensar nessa pergunta olhando o Estado. O Estado, ele é uma constituição feita pela população que deve atender a população. Então, aqueles que ocupam cargos nessa estrutura que você falou, que agora que nós estamos, democrática, que é três poderes, judiciário, executivo, legislativo. Só lembrando aqui, né, o executivo a gente elege no Brasil, o legislativo nós elegemos também, que é o Congresso, a Câmara Federal, o Senado, as Assembleias Estaduais, lá embaixo os vereadores, né? O Judiciário é um outro processo de juiz que é carreira, e existe algumas escolhas, indicações que passam pelo Senado. Mas, bem, o Estado, aí entra também Forças Armadas, entra toda a estrutura de educação, toda a estrutura de saúde pública, tudo isso é o Estado. Sim. Ele tem que servir, Tony, ele foi feito para servir. Então, as pessoas que vão ocupar esses cargos, ele tem que ir com a mentalidade de servir, ele é um serviço, né? Sim. Acontece, você levantou o caso do primeiro ministro da Justiça, ele já veio se servindo. Então, chama-se apropriação. As famílias individuais apropriam-se do Estado. Então, se instalam para benefício próprio. Seja para pedir emprego, seja para desviar verba, para levar o desenvolvimento para suas terras, para que lá então tenha melhor benefício, ou desenvolve tal projeto que atende interesse de tais parceiros lá da indústria. Então, o Estado vira um instrumento de enriquecimento e aproveito próprio para famílias. Então, ele é apropriado, ele é culpado. E a população fica de fora. Então, esse é um primeiro conceito, para a gente entender a corrupção e a luta democrática. Sim. Luta democrática, ela é árdua, porque ela quer construir um Estado, todos esses poderes independentes, né? E hoje eu faço uma crítica, porque hoje o executivo quer estar no legislativo, quer mandar no judiciário, faz visita para o judiciário se avisar, entra na sala do procurador-geral. Isso é um constrangimento, isso é inadmissível num país democrático, não se faz isso, né? Mas assim, tem que ser autônomos, isso dá uma consistência democrática para o Estado. Isso permite à sociedade, Doni, acompanhar as ações daqueles ocupantes de cargo, então para fiscalizar, para evitar o máximo de corrupção, porque nós vamos entrar em corrupção já,
né? Porque a corrupção, né, ela é endêmica. O ser humano, ele tem essa tendência, o que eu posso tirar para mim? Né? Eu posso tirar para mim aquilo que é meu, aquilo que é justo. Eu não posso tirar o que é do outro, que aí passa a ser uma apropriação indébita. E se eu faço isso do Estado, eu estou tirando dos outros todos. Então a corrupção, ela é mais aguda o problema, porque eu pego o dinheiro público e tiro para mim. Aquele dinheiro é para várias pessoas. Então a sociedade democrática, ela cria sistemas para que essa corrupção endêmica seja a mínima possível. E a transparência coloca isso em tal evidência que passa a ser uma exceção, Doni. Então, quando se pega, você pega, aprova e fica exemplarmente castigado, julgado e prendido. Esse é o sonho da democracia. Né? Não é pensar que corrupção não existe em outros países, não, Doni, entendeu? Porque o ser humano, ele recebe um troco a mais no mercado, pode ficar quieto. Tem o sinal vermelho, ele passa. Não tem ninguém. Então, são as burlas das regras. A regra é coletiva. Então, a corrupção é burlar uma regra que você aceitou. Então, essa é a questão do Estado. O segundo ponto que você levanta, até preocupado com essa meninada que vai na rua, o que eles pensam, o que eles pensam, eu avalio assim, é bom que eles saiam e se manifestem. Isso é um lado positivo. Acho que esse é muito positivo. Esse que está acontecendo agora recentemente, eu acho assim fantástico. Né? Agora, eles não podem perder a memória. É a memória que faz a história. Então, eles precisam ter a memória do que era, aquilo que se falou, a luta que se deu. A ditadura foi um período, nós chamamos de chumbo, porque ali se perseguiu, se matou, se torturou. Ainda bem que a Constituição, Doni, a de 88, que é vigente agora, colocou lá tanto o crime de corrupção, o crime de tortura, é crime inafiançável. Então, se a nossa Constituição fosse levada bem a sério mesmo, o atual presidente, ao fazer elogio em público dentro da Câmara, quando votou pelo impeachment da Dilma, ele estaria preso. Ele está desrespeitando a Constituição. Bom, mas eu estou dizendo isso porque por isso não pode perder a memória. Então, a meninada tem que entender que essa história da ditadura, ela foi terrível, atroz, ela massacrou, ela impediu a liberdade de imprensa, censurou. Aliás, Doni, uma coisa interessante, já que você está perguntando, então vamos falar. Você me interrompe. Por favor. Me interrompe se eu estiver falando demais, que a gente se empolga. Não, né? Tá bom o papo, tá bom aí ouvir, pode falar. Que assim, aonde um Estado, as pessoas que ocupam o Estado e querem se apropriar dele, começam a apertar para valer na arte, na cultura. Porque lá é o último reduto da libertação, porque é onde é difícil pegar, porque arte parte de dentro, é criação, criatividade. Por isso que essa perseguição toda contra os artistas, teatro, cinema, literatura, música, dança, tudo, isso aí, porque você não pode. Então se coloca representante lá que não fazem nada, é um vexame, né? Porque eles querem massacrar a cultura. Outro aspecto, então por isso que tem que guardar a memória, porque é deles que nós fazemos história. Então, aí vem a educação, que você citou, Doni. Eu falo que Freire, né? Paulo Freire. Sim. A educação não é salvação da lavoura, vai salvar tudo. Mas sem ela não há a libertação, não há construção democrática. Então, ela não... Sem conhecimento não há libertação democrática. E sem a ciência. Então, a educação ela é fundamental, porque é o processo educacional que tem na família e na escola. Por isso que a escola, o Estado tem que dar escola, Doni. O Estado que tem que dar educação. Mas não dá, Silvério. É democrático. Então, tudo bem. Aí tudo bem. E quando dá, é um ensino pífio. E perfeito. Você disse agora um pouco aí, a história. Temos que ver a nossa história. Mas esse pessoal que vai para a rua, e aqueles mais radicais, eles não têm essa história na cabeça. Essa história... Doni, aí precisaríamos conversar com essa meninada. Muitos têm.
Você pega os grupos de discussão no Zap, a meninada não é boba, não é mais meninada. Uma meninada para ir para a rua, para defender, por exemplo, democracia, essa molecada só vai em estádio gritar. Não, não é verdade. Eu acho que nós temos um grupo significativo, muito interessante, né? Tem quem faz baderna, mas veja bem, na Paulista, agora, nessa última manifestação da Paulista, Doni, ficou muito claro, nesses vídeos independentes, o pessoal que defende o fascismo, que defende o fechamento do Congresso, provocando, no meio do grupo, provocando o pessoal para a polícia vir para virar baderna. Entendeu? Então, isso ficou claro. O pessoal, porque eles eram um número menor, não tinha significação, tudo quieto, o pessoal. Então, parece que é uma provocação. Então, não me parece correto dizer que são baderneiros, não são. Não são. Pode ter um ou outro ato, mas não são. Segundo, existe muita gente conscientizada lá, quer dizer, falta memória histórica, mas muitos têm, Doni. Eu acho que tem até uma crítica, eles percebem, né? Diferentemente da manifestação de Manaus, que aí foi a multidão, porque lá a situação de saúde já está no limite, não tem mais como atender, os enterros são em valas coletivas, né? A situação em Manaus é gravíssima, né? E nós vamos passar por isso, porque o pico da Covid-19 vai chegar agora nos 2 meses, e eu tenho receio que os nossos hospitais, estando no talo, vai ter que o médico escolher quem que vive, porque não vai ter inalador para todos. Se eu não me engano, estamos nessa situação, vivendo isso, né, professor? Já estão perto disso aí, quer dizer, enquanto tem atendimento, tudo bem, mas no Rio de Janeiro já está a ambulância avisando, há 2 horas procurando vaga, aí a pessoa morre. Quer dizer, então, a situação, cara, tem que se trabalhar. A economia não pode parar, mas assim, a economia a gente arruma, a vida não tem retorno, né? Então, por isso que tem que tomar esse cuidado. Então, dessa pergunta que você fez do Estado, então, fundamentalmente, assim, para fazer uma síntese, o importante é que o Estado democrático seja controlado pela sociedade. A sociedade, então, tem lá seus gestores públicos eleitos, os deputados, os executivos, que é o presidente, prefeito, governadores, né, os juízes que são indicados, mas eles têm um controle. Então, o sistema tem que ser transparente. Então, aí eu posso controlar. Aí há o processo de corrupção, que ele é endêmico, todo mundo tem essa coceirinha de querer apropriar, fica mais difícil, e aí a gente tem um maior controle. Agora, eu entendo, então, que, fundamentalmente, esse Estado democrático que tem que existir. A nossa luta é por isso, né? Eu acho que a luta tem que ser. Aí depende também da gente, Dona, usando esse instrumento de conversa e outros possíveis, de também reeducar a meninada que está chegando. Ó, meninada, aconteceu isso, aquilo, tal. É importante que tenha essa memória histórica, que a manifestação tenha fundamento. E assim, quando um líder representa um conjunto de ideias, vale a pena. Porque o líder, ele é só o pano de fundo ali, mas ele tem um pacote de ideias. Quando é o líder messiânico, não resolve. Então, vou abrir uma outra conversa agora, Dona, me interrompa se for necessário aí. Mas, por exemplo, a cultura do messianismo, que é aquele Salvador que vem resolver, aquele Moisés que vai salvar todo mundo, não funciona para a sociedade. Esse é um erro. Então, acreditar em mito. Mito, se é mito, já está errado. Não funciona. Então, não existe mito salvador, não existe aquele que vai resolver. É o padre que resolve os problemas da igreja, é o diretor que resolve o problema da escola, é o professor que resolve os problemas. Não. É a coletividade que resolve, é a comunidade junta, é a sociedade conjunta. Então, esqueça de messiano. Cara, nós vamos ter líderes, e eu acho bom ter liderança é importantíssima, desde que a liderança represente um conjunto de ideias que esse coletivo defende. Aí ele não é o salvador, mas ele é o condutor daquelas políticas que vão ser empregadas. Então, ele coordena, né? Coordena. A cultura messiânica é um equívoco. Então, tipo assim, eu elegi, agora elegi você, agora você se vira. Não.
A É aí que eu sociedade. queria entrar, o professor Silvério. Aqui, eu acredito que, sem uma reforma política, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não adianta colocar esse ou aquele como o líder, porque ele vai cair na mesmice. Por quê? Um presidente, ele vai governar num país democrático como o Brasil, ele depende do legislativo, né? O executivo depende do legislativo. Se o legislativo não aprova as ideias, os projetos do executivo, se ele não sanciona, enfim, não, tem a votação, né? Melhor dizendo, um presidente leva um projeto para o Congresso e o Congresso não aprova. Então, como que um presidente vai poder governar? Porque nós temos lá no Legislativo deputados, senadores, que eles fazem aquelas panelas. Então, é uma moeda de Sim, troca. Aí, os projetos governamentais passam a vira commodity. Sempre é assim no país. Então, é o seguinte, eu aprovo aprovo esse projeto que você está mandando para a Câmara ou para o Senado, mas eu quero isso em troca. Isso também a gente se vê nas prefeituras municipais. Quando o prefeito manda um projeto para a Câmara Municipal, ele vai ter que ter uma moeda de troca. Então, é dessa reforma política que eu me refiro, porque vamos colocar o professor Silvério hoje, um homem íntegro que trabalhou a vida toda, estudou a vida toda, procurou fazer o bem para todo mundo e tem grandes projetos para o nosso país, aí você é empossado como presidente da República. As suas ideias, 90% delas não vão ser colocadas em prática, porque eu tenho ali um Congresso, que é aquilo que você falou agora há pouco, que não olha só para o seu umbigo, não vê só no singular, ele não vê pelo coletivo, ele vê por interesse pessoal. Haja vista que a Coca-Cola, quem manda aqui nos países, principalmente nos emergentes, são os bancos e as grandes empresas. Eu estava dizendo a Coca-Cola, e é provado, e eu tenho como provar isso, que ela tem, bom, nem preciso provar, porque o Joelis Batista, lá da Friboi, já falou isso, com tantos milhões, compra 5, 6 deputados. Mas, voltando, então ele tinha 5 ou 6 deputados lá que estava defendendo o direito da Friboi, e não o direito da população brasileira. Aí, voltando à Coca-Cola, em todos os países do mundo, a Coca-Cola tem, com exceção de um ou outro, né, porque a totalidade é muito forte, mas vamos dizer em 99%, a Coca-Cola tem de 5 a 6 parlamentares, que ela banca, já é profissão, isso aí, já está no caixa da Coca-Cola. Olha, você vai ser um deputado, eu vou pagar e você vai defender a nossa empresa. Tanto é que a Coca-Cola, ela não admite ter menos que 50% do mercado de refrigerante em qualquer país que ela tiver sede. Eu tenho que ter 50%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter deputados e senadores colocados por mim lá. Aí vem a outra empresa, como a Coca-Cola, coloca outros. Aí vem, coloca outros. Enfim, eles estão legislando para quem? Para o povo brasileiro que não é. Tá certo? Então, aí vamos votar. Aí o exemplo que eu estava te dando, que o professor Silvério vai lá e entra. Colocamos o professor Silvério, um homem íntegro, trabalhador, que pensa no país, é um nacionalista, etc e tal, ele se torna presidente. Como é que você vai lutar com esse povo? Não tem como. Então, levantar a bandeira desse ou daquele, sem antes reformar. O que eu penso é o seguinte, para fazer uma analogia. Eles estão preocupados em defender o telhado e o alicerce da casa está em ruínas. Então, eu quero pôr um telhado bonito, que eu acho que é esse, que é o telhado que deve estar nessa casa. Então, aí na hora que coloca o telhado lá, os alicerces da construção está todo em ruína e nada serve esse telhado. O telhado, no caso, a analogia aqui seria o presidente e a nossa base dessa casa está toda contaminada, entendeu? Então, a reforma política, nós devemos
Eu falo essas coisas porque eu amo muito o nosso povo e o nosso país, e para mim é inadmissível um presidente, seja ele qual for, de qual partido for, colocar um projeto de lei que vai beneficiar grande parte do povo brasileiro, principalmente os mais necessitados, aí quando chega no legislativo é travado por interesse de empresas. Então, como fazer? Como mudar isso? Você não acha, Silvério, que é só com uma reforma política? E quem faz a reforma política? São esses caras colocados pela Coca-Cola? Não vão fazer nunca. Então, qual é a esperança? Qual a saída? Tudo bem. É uma pergunta complicada, Doni, mas... É complicada, mas é verdade. Vamos é verdade. Isso é verdadeiro. Tá. Então, o Doni realmente pegou na veia aí, que é a seguinte, o sistema político no Brasil, do executivo relacionando com o legislativo, porque depende dele para votação, no aspecto democrático é interessante porque o legislativo tem que controlar o executivo, as suas contas, e é o representante da população. Até aí, a proposta democrática é interessante, Doni. Como é, né? Você tem que ter o executivo e o legislativo que acompanha, que faz a lei, que acompanha... O cenário é lindo. É lindo. Muito bem. Aonde está o problema? O processo eleitoral, Doni, ele, de certa forma, é viciado. E vou explicar por quê. Se nós fizermos um raio-x do Congresso Nacional hoje, tanto o Senado como a Câmara Federal, que junta ao Congresso, nós vamos pegar lá quem é que tem o perfil e defende bandeiras populares? Você tem um grupo, 25%, 70%, que representa 90% da população. E os 10% da população, um pouco mais rica que propriedade, tem 70% do Congresso, é o inverso a representação lá. Então, o vício está no processo eleitoral, que você disse, você tem financiamento de campanha, você tem interesses, né? Porque o deputado vai ganhar ali 20 mil por mês, então ele gasta 1 milhão na campanha, 2 milhões, 3 milhões, como é que ele vai recuperar isso? Nunca. Então, alguém financiou. Alguém bancou. Então, claro que você tem lá a bancada que defende a indústria bélica, um grupo. Você tem o poder econômico do mundo ruralista, do mundo industrial, do mundo imobiliário, dos grandes empreendimentos, esses estão representados, Tony. Então, eles precisam de votos. Então, eles comem 2/3 do Congresso. Sim, aí como vai governar dessa forma, né? Isso. Aí vem a pergunta. Então, o processo eleitoral, aí vale novamente educação. Quando um executivo, se deu exemplo, um prefeito está fazendo um projeto ali para a cidade, então ele precisa que os vereadores, ele precisa que um grupo de vereadores que pense aquela mesma coisa, entre naquele processo e defenda e sejam eleitos. Mas não, o processo eleitoral é divorciado. Não se faz essa ideia. O eleitor, ele não consegue fazer essa junção. Olha, mas se eu quero tais propostas, eu tenho que votar naqueles que estão nessas alinhações próximas. E acabam elegendo veras raposas, né? Essas veras raposas lá na Câmara dos municipais vão dar retaguarda para a eleição dali a 2 anos para os deputados estaduais federais do alinhamento deles, então acaba elegendo sempre os mesmos e não muda a estrutura do Congresso, que fica viciada. Doni, o que você acabou de dizer agora, nós assistimos agora de um mês para cá. E foi buscar apoio quando começou a virar areia. Foi no chamado Centrão, que foi criticado na campanha como pior. Isso aqui é coisa que a gente não se conversa na campanha. Agora se casou. Então, você acabou de dar, acabamos de ver exemplo daquela pergunta que você fez. Então, fica refém, isso aí, de uma bancada que não representa os interesses da maioria. E é interessante, Doni, que como é que a gente rompe isso? Como é que a gente faz reforma? Então, existem vários caminhos, Doni. Muito se falou de reforma política, que reforma fazer? Aí vem aquela velha discussão. Vamos deixar os deputados fazer a reforma e eles votarem, ou vamos eleger
um grupo aqui de pessoas idôneas, independentes, para fazer reforma para que quem quiser entrar no sistema entra. Então, essa é a grande questão. É uma saída que eu vejo, professor. Pois é uma saída. Eu também, na reforma política, nós e tinha essa bandeira na rua. Nós queremos fazer uma constituinte provisória, ali 6 meses, 8 meses, no máximo um ano, para fazer a reforma onde todos entrariam. E tem que ter as regras, então vai ser dessa forma. Porque, veja bem, vamos fazer uma pergunta para consolidar aquilo que se afirmou. Quantos partidos políticos nós temos? 34, se não for 36, se já não foram... Assim, o que é um absurdo, né, professor? Então, antes de dizer que é absurdo, Doni, nem precisa dizer que é absurdo. Partido político é parte, é normal na democracia, Doni. Então, os internautas que estão nos vendo aí, para a gente não ser criticado. É normal ter partido político, vai defender ideias diferentes. Agora me explica o seguinte, entre extrema esquerda, direita, centro-médio, ideias para lá e para cá, arrumar 34 plataformas bem diferentes. Não existe. É inconcebível. Você encontra ali 8, 10, mesmo assim já começa um a entrar na área do outro, né? Então você tem segmentos mais de esquerda, mais neoliberal de direita, outro mais na linha socialista, as causas sociais, social-democracia, o centro, mas você não tem mais 10 siglas, 12 siglas. Então, por que nós temos tudo isso? É a fábrica de sigla para fazer isso que você está falando. Porque aí você vai vendendo siglas. Então, a sigla, Doni, virou uma ferramenta também de ganhar dinheiro. Então, claro. O cara, ele é dono. Lá na sua cidade, de que cidade você é, Doni? Você nasceu onde? Eu nasci no Paraná, em Mariluz. Mariluz. Estou indo vou dar Mariluz aqui como exemplo. A bela Mariluz. Lá em Mariluz pode ter uns 10, 12 partidos e a pessoa é dono desse partido aqui. E ela vende assim. Então, o vício começa lá embaixo. Então, é preciso uma reeducação de que a política tem que ter ideia. Você não vota... eu voto em pessoa idônea. Não, você vota em pessoa idônea que tenha um princípio de ideias. Interessante que em outros países, Doni, a eleição se faz tanto nominal, pessoas como partido. Eu quero votar no partido roxo, porque o roxo defende tais. Então, as pessoas que tiverem mais votos vão ocupar aqui a posição do roxo, porque eu quero esses princípios. E aqui no Brasil se faz um desencantamento de partido, tudo é igual, tudo é farinha, tudo. Então, quando começa a se articular a formação partidária, aparecer as ideias, os campos ideológicos, isso é desmontado, isso é a democracia. Eu acho que é importante ter o debate político, né? Nós estamos fazendo um debate político não partidário, mas precisa as várias. Então, reforma política, Doni, é necessária, né? Eu acredito... Quem que vai fazer a reforma política? Então, eu acho que tem que ser tem que ser eles, mas eles não vão fazer. Então, por isso que a sociedade é que tem que fazer. Veja bem, a Constituição de 88, Doni, ela foi o quê? Um congresso, que foram os deputados eleitos em 86, foi eleito em 86, portanto eles começaram a trabalhar em janeiro de 87, e em outubro de 88 terminou. 1 ano e meio eles fizeram a Constituição. Mas nesse 1 ano e meio, Doni, houve pressão da sociedade, debate sobre educação, debate sobre a saúde, debate sobre a questão indígena, do negro. Houve todo um debate social, porque abriu-se, escancarou o debate. Então, eles podem fazer reforma, mas desde que haja audiências públicas para que a gente possa conhecer de perto, os grupos se manifestem, porque aí você faz uma reforma consolidada com apoio social. Talvez não precise nem criar então, esse colégio de notáveis aí para fazer, não, pode ser deles, mas desde que seja que nem a constituinte, porque a democracia tem diferenças, Doni, não há problema ser direita, esquerda, meio, é preciso que no campo da ideia você respeite o outro, né? Não ataque o outro, mas respeite as ideias, entenda que defender o coletivo é mais importante. Então,
eu concordo com você que é necessário fazer a reforma política, né? Mas independente de fazer, eu quero trocar o telhado, a estrutura está equivocada, eu posso continuar sonhando com o telhado, mas sabendo que esse alicerce eu vou ter que trocar. Então, o problema está aqui. Então, como é que eu faço então, a melhor eleição se não consigo fazer a reforma política? Então, como é que eu escolho melhor? Então, eu admirava muito, eu coloquei, você leu no começo da entrevista, que eu participei de movimentos sociais no Grande ABC, inclusive na pastoral social da igreja, que é a pastoral operária, nós tínhamos cartilhas de formação política, não partidária, hein? Formação política. Como votar, como escolher candidato, quais são as ideias, quem que defende os interesses sociais, o interesse do coletivo. Isso é educação que tem que ser feita através de... A escola tem que fazer, sindicato tem que fazer, organizações têm que fazer isso, a igreja tem que fazer. Você está dizendo, tem que fazer, mas faz. Então, nós temos que cobrar. Acho que a sociedade é que tem que cobrar. Esse esforço, ele é coletivo. Quando a sociedade se afasta, o bonde vai andando. Então, ela precisa estar no bonde participando. Tem que estar reclamando. Eu não posso reclamar, eu preciso participar. Quantos cidadãos abrem o site da sua prefeitura e da Câmara para saber quanto que é o orçamento municipal de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires? Estou citando a ABC, que é na área que você está atuando aí, né? É preciso participar, saber quanto orçamento, quanto foi gasto, essa participação. E o povo deve estar cansado, Doni. Acho que esse que é o problema. A palavra é cansaço. Você fala em participação, Silvério. Aí a minha memória se remete a um passado recente, que era do Celso, nosso querido prefeito Celso Daniel, que ele criou lá o orçamento participativo. Então, você sabe muito bem o que consiste, mas para quem não sabe, eu vou dizer, cada bairro ia uns representantes para discutir o que deveria ser feito naquele bairro, naquela vila, enfim. Então, você pegava lá o bairro X, Y, até o Z, e ele queria ouvir, olha, nós temos X, a arrecadação é X, e nós temos que dividir para investir em bairros. Então, nós vamos investir Y nos bairros. Essa quantia é para colocar no bairro de vocês. Quais são as prioridades? Quais são as prioridades? Você lembra muito bem desse projeto do Celso Daniel, sim, né? Sim. Então, o que acontece? No início, começaram a ir, 20 pessoas de determinado bairro. Do bairro que eu moro, por exemplo, eu soube, ia 20 pessoas. Na segunda sessão foram 10, por fim estavam indo 2 e depois não foi mais nenhum. Então, a sociedade, ela tem que participar, lógico, é participativo. O projeto já diz, orçamento participativo. Olha, eu estou com R$1 milhão aqui e quero que vocês participem para me ajudar a dizer onde investir, onde colocar esse dinheiro. A sociedade não está nem a isso, velho. Não quer nem saber. Começaram no Doni, Doni, você citou um exemplo muito interessante aí, Doni. Acho que é uma história do Grande ABC. Uma experiência teve êxito e não tanto êxito. Outras cidades também o fizeram. Diadema foi mais feliz com orçamento participativo, São Bernardo teve experiência, Ribeirão Pires teve experiência, Mauá teve experiência, e ajudou muito. Eu acho que eu cheguei a participar de algumas assembleias de São Bernardo, que é a minha cidade, com 800 pessoas, uma briga danada, e tem que ir no voto. Você tem 3 prioridades e tem 10 na mesa, você tem que escolher 3, então vai no voto. Uma coisa muito interessante, porque ali, e aí decidido aquilo, é aquilo que vai. Porque se você não cumprir, Doni, você escolheu 3. Aí aquelas 3, se o povo percebe que aquelas 3 foram atendidas, ele percebe, então eu posso. Então aqui não tem mentira. Agora, se tem enrolação, ele se afasta. Agora, é difícil participar mesmo no coletivo, porque a cidade é um locus, é um local, onde a gente nasce, vive e morre. Né? Então, a gente precisa cuidar dele, cuidar da cidade.
Então, essa participação cidadã, ela é mais intensiva, ou menos intensiva, ou inexistente, quando a pessoa não percebe-se totalmente sem nada, sem transporte, sem rua, sem luz, sem teto, quando ele fica sem tudo, sem educação, sem cultura, então ele fica desarmado. Na medida que você tem um poder público que chega junto a essa população, então ela se organiza. Quando o Estado não vai, o crime chega. Então a milícia se organiza. Que é nas periferias do Rio de Janeiro, quem tem a função de Estado são eles. Eles que determinam a ordem de recolher, que nessa pandemia agora, não sai da rua, eles não deixam sair, porque sabe que se vai ter uma mortandade infinita. Então, porque o Estado não vai lá. O Estado é ausente, o Estado cuida aqui do centro, a periferia sempre foi largada. O nosso modelo de Estado ainda é aqueles que se apropriam dele, usam para ele e para um pequeno grupo em volta e esquece a grande maioria. Sim. Por isso que é esse que é o problema. Então, falta dinheiro na educação, falta na saúde. Então, esse grande público em volta, né, para quem eu acho que não é o problema, é a solução. Do ponto de vista econômico, eu defendo que... um exemplo interessante, para encerrar, só eu falo, você me pergunta aqui. Não, imagina. Olha, na favela de Heliópolis, São Paulo, o que a comunidade exigiu nessa pandemia? Eu não quero a comida, eu quero o dinheiro, porque o dinheiro movimenta o comércio daqui. Então, se você joga, então você empodera. Então, estou dando um exemplo. Eu trabalho com microcrédito, né? Estou agora exercendo a função de presidente do Banco do Povo, esse aí de Santander, que tem... É um desafio, por 3 anos eu tenho agora esse desafio, é um trabalho voluntário que eu faço lá, mas faço com gosto, porque pobre também precisa de crédito, lá na periferia, nas bases, e nós emprestamos para 10 mil pessoas, nós emprestamos dinheiro, 5 mil, 3 mil, 2 mil, é isso que roda a economia, Adoni. Eu acredito nessa força. Sim, então, sim. Não é empoderar só financeiramente, economicamente, você tem que empoderar de poder, de decisão na escola, ele que decide como é que é o ritual da escola, ele que decide para onde vai o dinheiro para a cultura da sociedade. E aí você começa a fazer a mudança política. Empoderamento é um desafio que nós temos pela frente. Silvério, antes de eu te falar, quando eu não estou olhando para você, é que eu estou olhando na outra tela. Sim, tá, sem problemas. Sem problemas. Eu estou olhando para outra tela onde está você e o chat. E um monte de gente comentando. Se alguém quiser conversar, interagir. Eu tô aqui com o meu... vou ser honesto, eu estou com o meu WhatsApp aqui e tem várias pessoas acompanhando o programa. E aqui tá mensagem pelo Zap. Nós temos aqui várias pessoas comentando, ó. O José Antônio Moreira, ele diz... Opa, é o Chininha. É o Chininha o apelido dele. Também vale a pena os planos de saúde, o Geninho, Fator. Geninho, é de Mairi. De Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Itaipu. Sim. Aí o Marcos A. Bernardes. Bernardes, Marco Aurélio Bernardes, professor, trabalha com... Doutorado em Educação. Saudade do professor Silvério, parabéns pela fala. Obrigado, Marco Aurélio. Aí o José Antônio também, professor, penso que o Lula não deva mais ser candidato e presidente para não alimentar o messianismo. Aí tem aqui muita gente comentando, obrigado para quem está participando aqui da TV República. Então eu só queria deixar claro, quando eu não olho para cá... Você está acompanhando, claro. É função do moderador. Tem que fazer mas eu olho para cá e vejo você nessa outra tela. Que bom. Eu vejo você falando aqui e vejo você aqui. Você está em ambas as telas aqui, tá bom? Tá bem, tá bem. Ó, agora sim, professor Silvério, tudo isso que comentamos até agora, e por fim você falou do Banco do Povo, né? Que é uma iniciativa fantástica, que pobre realmente precisa
a senhora comprar uma batedeira para fazer um bolo, para vender, para pagar o colégio do filho, o outro que precisa para comprar um carrinho de cachorro-quente e assim por diante. Eu acredito que o crédito popular sirva para pequenos empreendedores que acaba gerando emprego, consequentemente, porque vai consumir e lá da indústria, a indústria produz, né? Por aí. Mas uma coisa que me deixa inquieto, Silvério, voltando ao ponto do DNA da corrupção no Brasil, que voltando lá no primeiro cidadão que a gente comentou, que é o Pero Borges, que foi o primeiro-ministro, essa escória que veio para lá de Portugal e nos deixou uma herança que ela está sendo gasta até hoje, para não dizer usada, né? Vamos dizer que a herança fosse capitais, e esses capitais estão sendo usados, mas essa herança foi de ensinamentos maléficos, não consigo encontrar outra palavra. Veja, hoje a família, principalmente a mais carente, ela diz o quê? Vão votar naquele vereador porque ele é um cara legal, se a gente precisar de qualquer coisa ele está lá. Não, esse prefeito é bom. O ano passado ele ajudou a internar não sei quem, e o vereador acaba não vereando porque faz uma fila de gente lá para pedir para marcar consulta, para pedir remédio, para pedir emprego, para pedir bujão de gás, enfim. É uma cultura do povo e uma cultura da política de dar para receber. Eu te dou meu voto, mas eu quero alguma coisa em troca. Sendo que, se essa pessoa fosse esclarecida, se esse eleitor fosse esclarecido, ele diz, eu vou dar o meu voto para essa tal pessoa, porque ele vai fazer tais projetos que eu não vou precisar pedir nada para ele. Igual o amigo seu ali, que citou a saúde, por exemplo. Se eu, como eleitor, eu não viso pedir favores pessoais, mas eu vou eleger alguém que tem bons projetos na saúde, logo eu não vou precisar ir lá bater na porta do gabinete desse vereador para pedir para me passar para frente, que é uma coisa ridícula, né? Tem gente que está na fila aí há 6 meses, aí amanhã vai falar com o vereador ou com qualquer político que seja, tá? Não é só o vereador, não. Depende do grau de conhecimento e de amizade que se tem com os políticos. Aí, no outro dia, já está sendo internado, o problema já está sendo resolvido, e aquela pessoa que não tem esse conhecimento. A situação que eu estou colocando aqui é a mesma de outrora, de 300, 400, 500 anos que passaram. Você vê, por exemplo, o cartel dos cartórios. Não tem diferença uma coisa com a outra. O rei de Portugal, a coroa, ela fazia o quê? Olha, eu te dou terra, né? Então, hoje, essa desigualdade social, essa falta de moradia, falta de agricultura, famílias que trabalham de ameia, o cara tem 10 sítios e arruma 10 famílias que trabalham para ele de ameia, arrendatário, né? Trabalhar de ameia é você plantar, colher 10 melões e dar 5 para o dono da terra. Essa pessoa poderia ser a dona da terra. O camarada não precisava ter, aí a gente entra na parte de reforma agrária. Mas o que eu quero dizer com isso? Lá nesse passado, no início do Brasil colônia, o que o império, o que a coroa presenteava? Com cartórios, que é um cartel. Hoje, você vai no cartório reconhecer uma firma, é caríssimo e tem que ser em dinheiro. Eles não aceitam cheque, nem cartão de crédito, nem débito. Tem que ser dinheiro. Naquela época, dava-se cartórios, né? Dava-se cargos políticos e terras. Então, houve como você bem disse aí, que 90% tem as riquezas nas mãos. Mas isso vem de uma herança.
A Constituição dos Estados Unidos chega a 230 anos. Nós temos uma Constituição aí que é criança, bebê, perante a dos Estados Unidos, por exemplo. E é seguida à risca. E não foi colocada essa Constituição americana em jogo, pelo que eu tenho estudado, em nenhum momento. E a nossa, a todo momento, é colocado. Então, nós temos aí, má distribuição de renda, o DNA da corrupção. Se eu tenho um amigo poderoso, eu tenho favores, e se eu tenho algo a oferecer para esse amigo poderoso, político poderoso, eu vou ter alguma benefício em troca disso. E a educação. Um povo menos esclarecido é um povo que menos vai nos cobrar e, enfim, a gente fica aí à mercê do quê? Eu só vejo uma saída, professor Silvério. Como você disse e colocou muito bem, a educação não é a salvação, mas é uma grande porta. O conhecimento é poder. Então, se eu tenho educação, se eu tenho conhecimento, é óbvio que eu não vou estar na fila do INSS lá para marcar uma consulta. Porque eu tendo conhecimento, eu vou cuidar da minha saúde, vou saber o que pode ser feito, o que não pode. Quanto que esse povo menos esclarecido, não. É tanta coisa a ser dita, porque há tanta coisa de errada nesse país que não dá para mensurar. Não dá para eu dizer, olha, é corrupção, é saúde, é segurança, que a violência é oriunda da falta de educação, de distribuição de renda. Hoje nós temos uma população carcerária que beira 900 mil presos. Nós tivemos um aumento em 1990, nós tínhamos um índice carcerário de 90 mil presos. Em 2013, pulou para 587 mil presos. Em 2013, né? Você teve aí um aumento de quase 600% no espaço de 1990 a 2013. E hoje beira a esse fantástico número de 800 mil presos. A gente só perde para os Estados Unidos e a China o índice carcerário. Então, por quê? E 70%, a maioria, são jovens negros, da faixa etária dos seus 18 a 24 anos de idade. Então, Silvério, a pergunta, não é bem uma pergunta que eu estou lhe fazendo, aqui é um bate-papo, eu estou dando informação e perguntando ao mesmo tempo, porque é muita coisa de errado nesse país. Então, eu tenho uma educação arcaica. Primeiro, você disse lá, e é óbvio, correto e sabido, que na Constituição diz que o governo, o Estado, ele é obrigado a suprir o cidadão de saúde e educação. Só que não supre. Aí entra as escolas particulares, que já cria aí uma desigualdade intelectual, ou uma desigualdade de conhecimento. A escola pública já ensina com regime militar, com regime presidiário, porque é tudo muro, uniformizado, que é aquela coisa toda, né? E a escola particular já tem um nível mais acima, né? Então a gente já vai criando cidadãos já com conhecimentos diferenciados, com maneiras de pensar diferenciadas. Então, é uma baderna, meu querido professor Silvério, que não tem por onde começar o conserto, tem por onde começar, a gente não sabe, melhor dizendo, por onde começar, sabe? Se é na conscientização, mas como você vai conscientizar pessoas que não estão aptas a ser conscientizadas? Não tem, é meio que perdido. Você vê, você falou de cultura, uma coisa fantástica. Você mede o grau de intelecto de um povo
pelas músicas, por exemplo, que eles ouvem, pelos filmes que assistem e pelas peças de teatro que escolhem, que, aliás, são poucas pessoas adeptas ao teatro. E a leitura, nós não somos um país que lemos. Então, você vê umas músicas que satisfaz o intelecto de da maioria. Você vê, tem uma música que fala assim, ó, agora vamos rir um pouquinho, né? Tem uma música que fala, só para a gente questionar aqui, o intelecto cultural, misturando intelecto e cultura e tudo mais. Isso aqui virou mais um bate-papo do que uma entrevista, e eu tô adorando isso aí. Você vê que tem uma canção que há 15 anos, eles falam que é canção, né? Mas eu não acho que é canção. O cara fala assim, domingo ela não vai, vai. Domingo ela não vai. Domingo ela vai. Não, domingo ela não vai. Aí fala, segura o tchan. Amarra o tchan, segura o tchan, amarra o tchan. Domingo ela não vai, não vai, não. Quer dizer, isso faz sucesso até hoje, tá? Então aí eu fico pensando o que as pessoas... E eu nunca fui um careta, desde a minha adolescência. Curtia Gilberto, o Gil, Caetano, até hoje. Músicas que falam, músicas de viola que falam, um pagode, um samba também, como do Zeca Pagodinho hoje, né? Fita Amarela, Deixa a Vida Me Levar e essas coisas. Mas você vê que a tendência cultural das pessoas que gostam de determinadas músicas, ou livros, ou teatro, ou cinema, ou qualquer coisa, né, nesse sentido, você mede por aí, né? Então você tem essa música e tantas outras que fazem sucesso até hoje, e as pessoas se alegram, se divertem com isso, e não é música, não tem conteúdo. Então, se você colocar... Eu tenho um amigo em comum com você, que é o professor Isaías. Eu falei para ele um dia, professor Isaías, eu tenho uma certa dificuldade de encontrar pessoas para conversar. Então, quando eu vou em algum lugar, algum evento, alguma festa, eu tenho que ficar... Eu sou um contador de piada, eu gosto. Eu gosto de contar piada e de ouvir piada. E é o que eu tenho que fazer em determinados lugares que eu vou. É contar piada, porque você vai tocar um assunto, a pessoa não sabe e você passa a ser um cara chato, uma pessoa não grata, porque você está falando aquelas coisas e tal, como a gente está falando aqui, né? Então, eu tenho, acho que, duas personalidades, talvez. É uma que agrade que fica agradável ali, mas também é uma coisa que eu gosto, não é nada forçado, que é contar piada, contar história, contar causos lá do Paraná e etc e tal, e a outra, que eu não encontro pessoas a conversar, como pessoas como você, Silvério, que é uma delícia conversar com você, e com pessoas do seu naipe cultural. E esse professor Isaías, ele me disse, filósofo, né? Ele disse, professor de português, poliglota, ele disse assim para mim, eu achei que ele ia me dar uma solução, eu fiz um desabafo, ele falou, eu também tenho. Foi só isso. Tá bom. Não é que a gente é mais que os outros, é que a gente pensa mais, quer resolver, quer solução. Doni, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, 2 minutos, 5, para conversar aí, como é que tá? Nós temos 10 minutos, professor. 10 minutos, então vamos lá, você tocou 4 temas aí, não sei se vou dar conta de tudo. Não, vamos achar que deve. Tá bom, política, corrupção e a questão da arte. A gente marca para outra vez. Porque assim, essa atuação política clientelista que você citou, ele é um vício. O português acompanhou por aí afora. É a questão, eu te elejo e você me dá o retorno depois. Né? Eu faço tal coisa e depois você me paga. E o eleito adota essa postura clientelista até para sobreviver e vão continuar perpetuando o poder. Então,
chamados clientelistas, fisiologia, né? São a abordagem que se faz. Isso. Isso vai se quebrar quando nos organizarmos de que a pessoa foi eleita para trabalhar pelo coletivo. O importante é ter que respeitar o coletivo. Não é para fazer filhinha, é para fazer favor. Né? O serviço público já tem que atender isso. Eu não preciso de um cartãozinho de vereador para ser atendido em tal lugar. Então, é a história do jeitinho. Então, a opção é quebrar essa cultura clientelista. Né? E mesmo porque o serviço público tem que ter tal qualidade que você não precisa mais disso. Eu me lembro que na gestão de São Bernardo do Campo, eu ocupei cargo público, toda vez que chegava uma pessoa e dizia que amando de tal vereador, um cartãozinho de vereador, eu falei, olha, esquece, o que você quer tratar como cidadão aqui? Você vai ser tratado, então você da próxima vez você não precisa nem trazer, você vem aqui e se inscreva, tem horário de atendimento, porque como qualquer cidadão você vai ser atendido tão bem quanto, né? Porque é assim que você quebra essa cultura clientelista, precisa ser quebrada. Você falou de educação, entre público e particular. No mundo universitário, lá atrás, na década de 60, a escola pública era disputada. Só ia para particular quem não aguentava o tranco. Era o contrário, Doni. Você pegou essa época. Os professores da rede pública eram bem remunerados. Os professores eram referência de padrão social, cultural, econômico, porque eles recebiam bem. Eu me lembro quando eu era referência dos professores, né? E o pessoal ia para a escola pública, era de qualidade, as melhores escolas. E você pegando hoje o mundo universitário, as escolas que mais produzem são as públicas, onde tem mais pesquisa. Então, está sendo jogado no lixo, porque está se cortando toda a verba para pesquisa, está se minando as verbas, porque você quer doutrinar escolas, você quer levar no cabresto. Universidade é universo, é lá onde ampliam essas ideias, os campos, o debate, a democracia, a formação, a diferença, é lá que se encontram as diferenças, assim que você cria o potencial de uma nação, é lá que nascem os cientistas, lá que nascem os matemáticos, os administradores, engenheiros, inventores, sociólogos, geólogos, toda a área social é importante, né? Então isso é importante. Então se você tem um corte, um facão aí, você está matando. Você falou também da corrupção, da endemia. Não vamos esquecer que, por que na ditadura militar se fala pouco da corrupção? Porque quem falava morria. Parecia morto, está preso, é proibido falar, foi massacrado. Então, a Ponte de Niterói, Transamazônica, quanto diz de verba? O primeiro-ministro nosso de justiça, você trouxe aí, ele pegou dinheiro, não construiu o aqueduto, a Transamazônica foi isso também, não foi feito uma parte. Você tem a Ferrovia do Aço, uma parte, não foi feita. E é um investimento enorme que foi para lá, foi carreado. Além de outros desmantos, então na época da ditadura teve... Por que não parece? Porque é escondido. Quando você... Aí vem a pergunta, temos mais corrupção hoje que antes? Não, nós temos o mesmo nível de corrupção. Por que parece mais? Porque você acende holofote. A democracia exige, ela acende holofote. Isso transparece. E porque os valores são maiores, a economia cresceu, tal, essas coisas, né? Agora, existe realmente... eu não me lembro de ter cadeia. Você tem um cunho na cadeia. Então, existe avanços, entende? Eu acredito que haja avanços. Agora, e a questão cultural, Doni, o tempo está passando, acho que você quer faltar as coisas. Por favor, mas assim, é evidente que uma boa música fica. Agora, se você de comida, se você só tem todo dia um legume cozido, arroz, feijão, um tipo de carne, um tipo só, então, ou é galinha ou é peixe, só tem um, você não aprecia os outros. Então, ao povo brasileiro, pela mídia, que é controlada por umas 10 famílias nesse país, Doni,
Tudo que passa de entretenimento, música, passa na mão de 9 famílias. Elas que decidem que toca, que não toca, seja na TV aberta, por canal assinado, por filmes. Então, só ouve uma coisa, ele só gosta daquilo. Então, tem que se buscar culturalmente e ampliar. Por isso que a cultura é importante, que você tem que ouvir de A a Z. Não precisa gostar de tudo. Você conhece tudo. Ah, mas eu gosto só da F, J, tá bom. Mas você sabe das outras, respeita as outras. Agora, se só tem o A, então tudo que vem no A, o A1 até o A1000, o melhor do mundo. E que não é verdade. Aí você vem uns bagaços de música. As boas ficam. Coloque música de qualidade, uma população que nunca ouviu. Quem que não vai gostar? Música bonita, qualidade. Então ele começa a apreciar outras coisas. É a mesma coisa de um prato todo arrumado. O cara nunca comeu. Ele come, opa, isso aqui é bom. Eu também quero. Ele nunca comeu um prato de cultura. Então você tem que ir no crescimento. E aí tem um detalhe, né? A cultura, todo mundo é culto. Então, no seu particular. A mulher analfabeta, que só sabe fazer aquele prato, mas ela é culta naquele prato de bolo de fubá que ela faz. E tem que respeitar essa cultura dela, o limite dela. Por isso que a educação tem que ser libertadora. Então, ela precisa. Por que só eu não consigo ler um letreiro de ônibus? Onde está a minha cidadania? Então, a educação ela tem que ser libertadora. Não pode ser opressora. Porque é ela que vai criando e vai libertando as pessoas. Essa é a ideia de libertação. Todo esse quadro de dificuldades, Doni, eu também enxergo que nem você. Cara, que nós temos 1000 dificuldades. A população tem que ter mais educação, tem que ter mais cultura. Aí o grande mal, você falou do problema da desigualdade social, esse é o nosso nó. Esse é o nó, Doni. Porque o sistema econômico atual, que é o capitalista, ele não arrumou solução para o mundo, ele está acabando com o mundo. Vamos pôr pingo nos is agora. O nosso modo de consumir, nosso modo de comprar e viver, está despedaçando o planeta. Nós estamos acabando, daqui a pouco os recursos vão acabar, e vão viver onde? Vão tudo para a Lua? Nós estamos acabando, então nós precisamos repensar que modelo que a gente quer, para que todo mundo viva. Né? Até eu vi um dado engraçado essa semana, Doni, que assim, menor quantidade de horas de trabalho, todos. Produto todo repartilhado. É tudo contra o sistema capitalista. O sistema nosso hoje ele é concentrador, você tem aí 5% que controla 90% da renda, não tem como. E os outros, então fica tudo sem transporte, sem cultura, sem lazer. Então o nosso sistema econômico ele é maléfico em si, ele é mau em si. E ele sobrevive porque ele concentra. E essa pandemia, acho que talvez seja uma resposta para essa agonia que você está tendo na nossa conversa, uma agonia boa, porque você está preocupado com a situação, você é um cidadão que se preocupa, né? Eu acho que isso é muito legal. A pandemia está nos mostrando que quem gera riqueza, presta serviço, vende produto, é o grupo trabalhador. Você monta uma big de uma indústria, mas não tiver gente trabalhando, não vai. Seja robô, menos robô, não anda. Então, a força do trabalho é que gera riqueza, só que ela não é distribuída, Doni. É isso que causa essa desigualdade toda que nós temos aí. Talvez seja um mal maior, para mim, é a base, se você, a estrutura da casa está errada, o fundamento dela, o alicerce, lá embaixo está pior. É aquilo que precisa ser arrumado primeiro. É arrumar um outro modo de vida, um outro sistema possível, né? Outro mundo é possível, Doni, onde as pessoas trabalhem, ganhem. Por isso que eu defendo muito o Papa Francisco, para mim é uma figura carismática, é um líder, né? Que não tem nada para si. Tudo dele para os outros, para servir a humanidade. Nenhum trabalhador, nenhuma pessoa sem trabalho, portanto, ela tem renda, nenhuma família sem moradia, e nenhum camponês sem terra. Se citou sítios aí, né? A terra. A reforma agrária é um assunto que dá para conversar uma outra ocasião. É muito polêmica, né? Só lembro que está convidado para tal. Todos os países, só vou lembrar aqui, Doni, todos os países do mundo fizeram reforma, quase todos fizeram reforma agrária. Até o Japão, Doni, aquele pedacinho de ilha
fez reforma agrária, foi o único jeito de acalmar essa concentração, dar uma parada, né? Você faz a reforma agrária. O Brasil não fez reforma agrária, fez as capitanias hereditárias, lote para a família, e essas capitanias hereditárias tornaram-se bens latifúndios, terras que são da União, públicas, que o pessoal toma através desses cartórios que dão notificação falsa, portanto, dão propriedade de terras que são públicas, que eram públicas, e o pessoal toma conta. Então, você tem os grandes latifúndios, e não tem... então, daria um outro assunto, mas nós não fizemos a nossa reforma agrária ainda. Apesar do esforço dos últimos governos, mais da linha social, do Lula e Dilma terem feito um esforço enorme, né, mas não, ainda está longe de ser atendido as famílias trabalharem na sua... Porque são essas famílias de produção agrícola familiar que dão quase 70% do que nós comemos nesse país. Isso que é importante lembrar. Mas, assim, esses problemas todos, eles têm lá um fundo de sistema econômico ruim, que nós precisamos descobrir um outro. Eu não sei qual que nós vamos ter, mas não é esse, Doni. Nós precisamos construir um outro que repartilhe a riqueza que nós produzimos. Com certeza não é esse, Silvério. Meu querido professor Silvério, chegamos aqui ao... Não, você falou de menos. Nós vamos ter outra oportunidade. Espero que o companheiro e professor Silvério aceite, para que a gente possa discutir sobre reforma agrária e outros assuntos mais pertinentes. Podemos conversar. O programa de hoje da TV República chega ao seu final. Gostaria de mais uma vez agradecê-lo, querido professor, e, por favor, suas considerações finais aí. Você pode passar aí para a nossa produção, está ouvindo, o seu contato que vai aparecer no GC, tá bom? Por favor, a palavra é sua. Doni, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, eu fico muito grato, né, participar de uma conversa sobre conjuntura e tantos assuntos. Agradecer ao Luiz, professor Luiz aí da Fundação, que está dando apoio técnico, né, e colocando no ar aí o meu contato, que é o e-mail, se alguém quiser trocar ideia, professor Luiz Silvério, tudo junto, Luiz com Z, @gmail.com. Meu celular também está aí disponível, se alguém quiser entrar, pegar no Zap, trocar ideia, também está aí no ar, 996 45 94 25. Estamos aqui para conversar. E olha, Doni, obrigado pela oportunidade, porque a gente quase não tem, viu? A mídia não tem uma conversa aberta com essa ideia de renovação, de mudança, de transformação. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado aos internautas que nos acompanharam, os amigos que estavam aí interagindo, né? Muito obrigado. Tem gente lá de Marique me acompanhando, né? Tem gente de longe, de outros estados até, professor. Então, um abraço para todo mundo, me coloque aqui à disposição para colaborar, porque eu acredito muito no ser humano, acredito muito no coletivo e na saída coletiva para o nosso problema, que é cuidar da terra comum, que é a nossa casa comum, que é a terra, precisa cuidar dela. Esse sistema econômico não resolve. Vamos descobrir um outro que seja mais solidário, mais fraterno, equilibrado, para o bem de todos. Muito bem. A TV República teve a honra de entrevistar no programa de hoje um brasileiro de verdade, um esperançoso, um homem de ideias, de debates, um homem que pensa que há jeito sim nesse país, tá certo? Bem. Ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência. Por favor, perguntas vocês podem enviar para o professor, caso tenham, e a TV República está à disposição de todos. Muito obrigado, foi muito bacana ter vocês com a gente nesse bate-papo. Fiquem com Deus. Ok.